Bem-vindos a mais um episódio do Luvecast. Hoje eu quero falar um pouquinho, e a minha convidada tem propriedade para falar sobre isso. A gente vai falar que a nossa sociedade, a nossa cultura romantiza muito o dormir pouco. Eu mesma já fui assim, falava com orgulho que eu só dormia 5, 6 horas por noite, aquele sono no meio a plantões, residência. Só que hoje, com o crescimento, né, dessa indústria wellness e falando em longevidade, em bem-estar, em envelhecimento, em como envelhecer melhor, a gente esquece de falar sobre como dormir melhor. Então, hoje eu estou recebendo aqui a Milena Monteiro, dentista, que vai falar com propriedade sobre isso e trazer algumas coisas para nós. Então, a odontologia do sono me fascinou por conta dos benefícios que ela causa para a gente, né? Porque dormir é muito mais do que um período de descanso. A gente passa por várias fases durante o sono e essas fases são responsáveis por várias funções reparadoras do nosso organismo. E é muito bom ouvir você falando sobre isso, porque eu digo isso o tempo todo, talvez até intuitivamente para o meu paciente. Eu falo que quando a gente dorme, o nosso cérebro ele não para. Ele, na verdade, é como se ele passasse por um processo de limpeza e o sono profundo, um processo de síntese importante para a gente. Então, para envelhecer melhor, para correr melhor, aqui a gente Isso. está falando de uma meia maratonista, é importante Nós, o né? sono, né? E não só dormir, mas dormir melhor, É né? verdade. E durante o sono a gente consegue ter a recuperação física, mental também, de saúde mental, de recuperação muscular, é, hormonal, regulação hormonal também super Estresse importante, também, né? estresse. E quando você passa por essas fases do sono, você tem o sono reparador. Só que quando você tem a apneia, que é aí que entra a história da odontologia do sono, que é onde você tem a pausa respiratória, você não tem o sono reparador. Então você começa a ter uma deficiência na sua qualidade de vida. Por quê? Você começa a ter mais estresse, mais ansiedade, até sinais de depressão nas mulheres, uma recuperação física não tão boa quanto deveria, falta de memória, insônia, E algumas coisas assim interessante, importantes. interessante também isso que você está falando, que às vezes tem pessoas que, mas eu durmo bem, mas a sensação é que elas não acordam descansadas. O que poderia estar acontecendo nesse caso, Milena? Então, muita gente fala assim, não, mas eu durmo 5 horas e acordo super bem. Mentira. Você está em débito com sono, não tem jeito. Seu organismo se acostuma a trabalhar menos. Se ele trabalharia bem em 100%, ele vai trabalhar em 50%, 70%. Isso vai te causar sérios danos a longo prazo. Além das coisas que eu citei, como assim, depressão, falta de memória, tem coisas piores como assim, hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral. E assim, até chegar num ponto mais drástico, como assim, você pode até morrer dormindo. Muita gente fala assim, nossa, aquela pessoa morreu em paz, morreu dormindo. Não, ele morreu de apneia, porque na verdade ele teve uma parada respiratória durante a noite e E morreu morreu. de apneia. Então, assim, não foi em paz. Falando sobre a apneia, uma pergunta que eu tenho aqui para você: a apneia do sono, como se manifesta nas mulheres e por que é tão subdiagnosticada? Então, a ideia que a gente tem normalmente de apneia é o quê? Homem, velho, gordo e Barrigudo. barrigudo, que ronca. E na mulher, normalmente, a queixa da mulher nunca é ronco. Normalmente ela se queixa o quê? De falta de memória, de cansaço, de dor de cabeça matinal. Que Tudo isso está interessante. relacionado. Então ela nunca vai ter a queixa de que ela chegou no seu consultório roncando. E quando você vai investigar, normalmente, na maioria das mulheres, está mais relacionado, inclusive, quando entra na menopausa, por conta da desregulação hormonal. Hormonal, a Que aí, síntese de hormônio. exatamente, a essas pacientes que entram na menopausa, normalmente começa a ter mais apneia nessa faixa etária. E como você identifica que essa mulher com essas queixas, ela está sofrendo por esse processo de apneia à noite através de uma polissonografia? Quais são os Sim, sim. exames que você Normalmente a pede? gente tem a polissonografia, que é um exame que a gente mede se a paciente tem só ronco, apneia leve, moderada ou grave, através do índice de apneia e hipopneia.
Isso aí normalmente é o médico do sono, na clínica do sono, onde o paciente dorme a noite toda e você tem um laudo de como foi aquela noite de sono daquele paciente. As fases do sono também, que é fase 1, 2, 3 tem sono REM, e você consegue ter tudo certinho e a paciente vai saber se ela tem uma qualidade de sono ou não. E essa parte de aparelhos para dormir, tem também aparelhos ortodônticos que favorecem o sono? Então, na verdade, a gente tem o aparelho intraoral para ronco e apneia, que ele é indicado normalmente em casos de apneia mais leve. Quando a paciente tem apneia moderada e grave, tem aquele CPAP, aquela máscara, que normalmente é o médico que prescreve. O aparelho intraoral já é com o dentista. O que o aparelho faz? Ele faz um avanço da mandíbula para poder aumentar a passagem de ar. Porque quando você deita e você relaxa essa musculatura, você fecha essa passagem de ar. E você jogando a mandíbula para frente, você aumenta esse espaço. Aumenta esse espaço. A gente faz um avanço gradual para a pessoa poder se acostumar com aquele aparelho dentro da boca. Milena, uma coisa importante a falar também, que não é só sobre dormir, é como dormir melhor, né? A gente eu li o Super Sono do Gleison, sobre a gente, e não só no Gleison, mas a gente que segue essas coisas de vistas de saúde, a gente tem falado muito isso sobre longevidade. Eles falam muito sobre higiene do sono, de medidas que você pode tomar nos seus hábitos diários para permitir que você treine você mesma a dormir melhor. O que você fala sobre isso aqui pra gente? Então, o que eu indico? Paciente não ter televisão no quarto, não ficar assistindo televisão antes de dormir, mexendo em tela, ficar pensando em contas que tem que pagar, o que tem que fazer no dia seguinte, tentar ter um relaxamento mesmo, para poder se desligar e ter uma noite de sono tranquila. Uma coisa importantíssima, muita gente tem cachorro dentro do quarto que dorme. E às vezes o cachorro roncando pode te atrapalhar também na sua noite de sono. E muita gente não sabe disso. Que às vezes aquele barulho, ou de um ar-condicionado fazendo barulho, ou de um cachorro latindo, um cachorro roncando, isso faz diferença também. Temperatura do quarto, tudo isso influencia no seu sono também. Filhos na cama, né? Também. Aquele chutinho a noite toda aqui na costela. Isso. Então, isso realmente, uma coisa que eu reparei muito em mim de piora de qualidade de sono foi justamente isso, quando o Flor passou para minha cama. Porque eu tinha essa noção que eu dormia melhor antes, porque eu dormia mais profundamente, e hoje com esses relógios que a gente consegue monitorar muito a qualidade de sono, né? Isso. Você acorda ali com seu sleep score, com seu body battery, você sabe o quanto que você dormiu e quanto que você descansou. Quando eu viajei para congresso, essas coisas, que eu consigo dormir a noite inteira, o body battery fica diferente, por conta que eu realmente tive sono reparador, fica um sono que não é interrompido, Sim, é né? importante também você não ter luz do celular do seu lado, já colocar naquele modo noturno, isso é importante também. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre turnos noturnos, pessoas que trabalham durante o dia, durante a noite, ou pessoas que dormem mais cedo e acordam cedo, e pessoas que dormem o mesmo número de horas, mas dormem bem tarde, tipo meia-noite, 1 da manhã, e vão acordar mais tarde. Então, isso... Tem diferença nesse tipo de sono, mesmo Sim. dormindo o mesmo número de horas? Sim, isso faz diferença. Trabalhadores de turno, por exemplo, que dão plantão à noite, se quiser compensar essas horas de sono durante o dia, não é a mesma coisa, não adianta. A pessoa vai ter um déficit mais tarde, como é que se diz a palavra? Uma cobrança disso futuramente, porque vai interferir na saúde daquela pessoa, não tem jeito. E, por exemplo, um piloto de avião. Então, ele teria que, em algum momento, o nível de estresse, irritabilidade dele, até depressão, pode se alterar por esse tempo de sono que ele vai sendo suprimido ao longo da carreira dele, Sim, né? Com certeza. Mas em relação à quantidade de horas, dependendo da faixa etária, existe diferença do mínimo recomendado para uma criança, um bebê, idoso? Existe, isso muda completamente de acordo com a faixa etária. Bebês precisam dormir bem mais do que a gente, crianças um pouco menos do que o bebê, assim vai diminuindo. E o adulto, de 7 a 9 horas de sono por noite. E quando a pessoa está mais idosa, aquela pessoa dorme menos também do que a gente. Então, isso é normal. Por isso que todo idoso ele fica acordando Acorda mais muito cedo, né? O dia nem clareou. Tudo bem que tem a gente que corre também. Tem alguns que tem uma exceção que dormem até mais. O Gleice até brinca, fala assim, nossa, meu sogro dorme tanto, mas era para ele acordar cedo, mas assim, não é o normal.
Ai, que entendeu? interessante. É alguma coisa metabólica mesmo É, do organismo. você vai tendo menos necessidade daquelas horas de sono. Como o bebê precisa de mais. O que você consegue ver na boca do seu paciente que te dá esse feeling de um diagnóstico de uma possível alteração de sono, apneia de sono? Então, essa parte da odontologia é muito legal porque às vezes o paciente chega no consultório sem saber que ele tem um problema que você já conseguiu enxergar. Por exemplo, desgaste dentário, marca de dente na língua. Você vê o volume que aquela língua ocupa dentro da boca, marca de mordida na bochecha, formato do palato, do céu da boca, posição da mandíbula. Tudo Tudo isso isso são interfere no sinais. que se o paciente pode ter algum distúrbio de sono, um bruxismo ou uma apneia, dependendo da forma da mandíbula ou não. E aí, geralmente, a pergunta que você faz para esse paciente, que é uma queixa que eu escuto muito, vê se a pergunta é mais ou menos essa. Ah, você acorda sempre cansada? Isso. Tipo, Inclusive, nós temos testes que a gente faz no consultório que a gente consegue medir com uma tabelinha qual a chance do paciente cochilar ou não, que são testes que ele faz também no dia da polissonografia, que é o exame que você dorme na clínica do sono, para saber se o paciente, qual a chance dele ter uma apneia ou não. que a quantidade de É o cochilos teste ali. Epworth, é um deles. Uma outra coisa, nessa análise odontológica na sua consulta, quando você vai tratar um paciente, o bruxismo, nesse caso, ele é causa ou consequência? Então, o bruxismo é muito mais do que apertar, ranger o dente, né? O bruxismo noturno, porque hoje nós temos três tipos de bruxismo. O bruxismo diurno, onde você só aperta o dente ou tensiona essa musculatura durante o dia. Associado a nível de estresse, Isso. geralmente. Tem o bruxismo que você faz durante o esporte e tem o bruxismo noturno, que é esse que a gente está falando de você ranger e apertar o dente. Então, assim, muitas vezes o paciente acha que o bruxismo é a causa do problema, só que na verdade ele é um sinal do problema que o paciente está tendo. Porque assim, o paciente que tem apneia, às vezes ele apresenta o bruxismo como uma defesa. O cérebro acorda e faz o bruxismo como uma defesa do organismo. Então, se você colocar uma placa de bruxismo num paciente que tem apneia, você pode piorar a apneia daquele paciente. Porque você relaxa mais a musculatura com uma placa de bruxismo. Então, o paciente vai piorar. Por isso, você tem que saber O indicar diagnóstico ou uma adequado. placa ou um aparelho intraoral para ronco e apneia. Muito interessante, Milena. Eu nunca imaginei que através de uma análise odontológica você traria tanto impacto assim É, na vida do paciente, porque isso impacta, né? Estresse, irritabilidade, sim, síntese hormonal, gordura visceral desse paciente, como a gente falou em mulheres da perimenopausa, onde a gordura visceral, quando você dorme melhor, essa gordura visceral sim. diminui. E a gente vive numa sociedade que quer ser produtiva o tempo inteiro, Uhum. que se culpa por descansar, se culpa por dormir, e que, na verdade, para você viver mais, viver melhor, a sua longevidade depende de você ter o seu tempo de descanso, de sono, de se desligar para isso. Aham. Eu adorei o nosso bate-papo de hoje. Acredito que, igual eu não sabia de várias coisas que você falou aqui, hoje as pessoas têm a chance de saber, têm a chance de serem diagnosticadas, para terem a chance de dormir melhor, para viver melhor, né? E eu acho que é justamente isso, que a gente confunde muito produtividade com valor. Eu estava lendo recentemente que hoje as pessoas que buscam viver melhor, elas estão justamente saindo dos grandes centros, indo para o interior, saindo de grandes prédios para ir para condomínios mais Sim, arborizados, sim. tudo buscando mais silêncio, mais conexão com a natureza, um sono melhor, uma qualidade, porque eu acho que o caminho realmente para uma qualidade de vida, para bem-estar e para um anti-envelhecimento, que é o que a sociedade tem buscado muito hoje, e a gente vê aí trilhões que as indústrias wellness têm faturado, que superaram as indústrias farmacêuticas, isso vai muito para um lado. Então, você pensar que dormir bem se vive melhor faz muito mais sentido do que quanto mais eu trabalho, melhor eu estou. Porque até para você trabalhar melhor, você precisa Aham. desse sono. Então, uma mensagem para eles para desmistificar isso, um novo insight, um novo mapa mental. A mensagem que eu quero deixar é assim: não aceite viver cansada, porque o sono pode interferir na sua saúde física, mental e emocional. Porque assim, o sono não é um privilégio, é uma necessidade que você tem que ter para você viver bem. Então, fica por aqui.
essa nova ideia sobre o sono, da importância de dormir, que na verdade dormir é uma forma de você reconstruir a vida e não de parar para a vida. Foi um prazer. Obrigada, Milena.